Olá pessoal, sejam bem-vindos ao módulo 6. Nesta primeira aula do módulo 6, nós vamos aqui estruturar aqui a nossa página inicial e também já vamos criar aqui o slide, né? Vamos deixar a possibilidade de o usuário possa definir posts que sejam exibidos aqui no nosso slider que nós temos aqui, beleza? Então, o que é que eu vou fazer primeiro? Eu estou aqui no meu editor de texto e eu tenho aqui a minha template da minha homepage. Então, o que é que eu vou fazer? Eu sempre gosto de separar bem as coisas em arquivos, né? Para não ficar, por exemplo, um arquivo muito grande com muita informação. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui essa div do slide, vou colocar no arquivo, essa div aqui, home block, referente aos posts em destaques, vou colocar aqui em outro arquivo, né? E aqui os posts, os últimos projetos, vou criar aqui um outro arquivo para conter o HTML. Então, eu já vou escrever aqui minhas chamadas da função getTemplatePart. Então, meu primeiro arquivo, né? Vou colocar em part, vou chamar de home com o sufixo de slider. Vou chamar aqui o segundo arquivo de home posts e o terceiro arquivo de home projetos. Vou colocar em inglês. Então aqui em partes eu posso criar o meu arquivo home slider.php e eu vou recortar todo o HTML referente ao slider e vou colocar nesse arquivo. Vou fazer agora o mesmo com esse primeiro home block, que é os posts em destaque. Vamos recortar tudo. Vamos colocar agora em home posts. Tirar a indentação. Vou já criar aqui o arquivo home project. Lembrando que essa estrutura não é obrigatória. Vocês podem estar criando aí arquivos com nomes diferentes e até nem estar criando arquivos nessa estrutura, certo? Eu gosto de trabalhar dessa maneira, né? E eu também recomendo a vocês trabalhar dessa maneira ou de uma maneira semelhante. Porque se nós olharmos agora, a nossa homepage, né, nosso template, homepage ficou bem enxuto. Então, se você quiser trabalhar em slider, você vai lá no arquivo home slider. Se quiser trabalhar com os posts, vai lá no arquivo home posts. Beleza? Então, já separei aqui todos em arquivos, certo? Se eu dar um refresh, vamos aqui está tudo igual, certo? Então, o que é que eu vou fazer agora? Isso é uma dica, né, até importante para vocês. Sempre que vocês forem desenvolver um tema, é interessante que o primeiro passo, depois de você separar em arquivos, depois de você estruturar o seu tema, é importante, né, e isso evita que você tenha um retrabalho, porque a primeira coisa que você faça seja definir os tamanhos de imagem de cada imagem que você vai ter no WordPress. Por que isso? Porque na hora que você faz um upload, o WordPress vai criar uma versão daquela imagem para cada para cada tamanho de imagem registrada. Então, se você criar um tamanho de imagem depois que você fez um upload, você vai ter que recriar ou reenviar a imagem para você ter essa imagem nesse novo formato, né? Nesse novo tamanho de imagem. Então, nós vamos aqui no Functions, certo? E aqui no Functions nós já tínhamos criado somente um tamanho de imagem, certo? E aqui eu vou criar, eu já peguei todos os tamanhos de imagem, eu inspecionei os elementos, eu abri o tamanho das imagens, e eu descobri o tamanho das imagens, de todas as imagens que eu vou ter aqui no meu site. Então eu vou começar aqui a criar os tamanhos de imagem. Vou chamar aqui o slide, né? Vou chamar de post
post slider. E o tamanho dele é de 620 pixels por 305 pixels. Eu vou mandar cropar se for necessário, certo? Agora eu vou também dar um add image size. Vou chamar aqui de post projeto, que vai ser o thumbnail aqui dos projetos, desse tamanho aqui. Que ele tem um tamanho de 220 pixels por 137 pixels. Vou também criar o tamanho de imagem para a página, né, de arquivo de projeto, que vai ser uma página que nós vamos criar, que essa página vai conter todos os projetos, certo? Vai ser essa página aqui, ó, que eu estou mostrando para você. Então eu vou criar esse tamanho de imagem aqui para vocês. Então vamos aqui no Sublime Text. E o tamanho dessa imagem é 300 por 168 pixels. Vou mandar cropar também se for necessário. Vou criar aqui o tamanho para eu exibir os posts aqui os posts em destaque, certo? O tamanho desses posts vou chamar aqui de post mini, e ele vai ter 300 pixels por 168, certo? Então, por hora, são esses os tamanhos de imagem que nós precisamos, né? Na verdade, não por hora, mas em todo o site nós vamos ter este tamanho aqui de imagem, certo? Caso nós tenhamos esquecido algum, vamos ter que colocar posteriormente. Então, beleza, nós já temos aqui os tamanhos de imagem. Então, todas as imagens que eu fizer um upload, o WordPress já vai gerar uma versão daquela imagem com todos esses tamanhos. Então, vamos partir aqui agora para trabalhar aqui no meu slider, certo? Eu vou fazer um slider relativamente simples, né? Não vou usar nenhum plugin, certo? Eu vou fazer o seguinte: os posts que vão aparecer aqui nesse slider serão os posts que estiverem na categoria chamada slider. Então, se você quiser criar ou colocar um post para o slider, basta que você marque uma categoria lá chamada slider que nós vamos criar. Então, vamos partir aqui para o código, né? Vou abrir aqui o home slider, certo? Este trecho aqui vai ficar, por enquanto, vai ficar aqui fixo, certo? E nós vamos criar o slider aqui. Eu vou dar aqui como eu vou fazer um loop, certo? Eu posso remover aqui esses outros LI, certo? E como é que vai ser o nosso loop? Nós vamos utilizar uma query secundária, né? Vamos utilizar a WP Query. Então, eu vou chamar o seguinte: um objeto slider, né? Eu vou instanciar aqui um WP Query. Vou passar um array de opções. Quais serão as opções? Simplesmente eu vou passar aqui o category name, que eu passo o slug, certo? Vai se chamar slide a categoria, então o slug dela vai ser slide. E eu vou restringir, certo? E esse eu vou deixar fixo, que o meu site ele só pode exibir até no máximo 4 slides na minha página inicial. É interessante não deixar ilimitado, porque de repente o usuário seta 10, 15, 20 posts para slides, seja porque ele esqueceu, porque ele realmente queria. E aí a página pode acabar ficando carregada, né? Porque geralmente as imagens são um pouco maiores, com a qualidade razoável. E isso aí pode gerar um peso para o site se você deixar muitas imagens aqui no slider. Então, basta que eu faça agora o loop, né? Enquanto tiver posts, né, de slider, exiba este post. Lembrando que na consulta secundária eu chamo os métodos do objeto e não a função, certo? Eu preciso aqui fechar, né, meu loop end while. Dá uma indentada aqui. Ok. O que é que vamos fazer agora?
Eu gosto de deixar sempre um fallback para quando, por exemplo, o usuário esqueceu de colocar a imagem destacada. Isso evita que o site fique quebrado dessa forma aqui, como está agora. Então eu vou fazer o seguinte: antes de exibir o thumbnail, eu vou verificar se existe um thumbnail para esse post. Se existir, eu vou exibir este thumbnail. Qual é o tamanho? O tamanho deste thumbnail é post slider que nós já criamos. Se não tiver, eu vou exibir essa imagem aqui. E aí eu preciso colocar o caminho completo para essa imagem. Beleza? E aqui embaixo, na minha tag P, eu vou colocar simplesmente o título da postagem. Vamos verificar aqui. Ele não deve me retornar nada, certo? Só que eu devo ter usado alguma função, eu devo ter escrito alguma função errada, né? Aqui não existe have posts. Então vamos verificar. Aqui é slider, né? Eu esqueci um R. Beleza. Agora sim, né? Ele não está puxando nada porque não tem nenhum post na categoria. Então vamos acessar aqui o painel administrativo. Vamos fazer aqui o login. E aí nós vamos aqui em posts, categorias. E eu posso criar aqui uma categoria chamada slider, certo? Perceba que eu coloquei o nome slider, mas o slug gerado vai ser slider todo minúsculo, certo? E aí agora eu posso criar aqui um novo post, escrever aqui um título, certo? Não preciso colocar um resumo por enquanto, eu posso colocar... Como nós não vamos utilizar o resumo, então nós não precisamos nem preencher. E aí eu poder colocar o conteúdo desse post, né? Certo? Mas o que é mais importante aqui é colocar a categoria slider. E eu vou enviar uma imagem, certo? Para esse banner. Vou setar aqui. Vou publicar esse post na categoria slider. Vou adicionar um outro post. Na categoria slider. Vou enviar aqui uma outra imagem. Vou só mudar o título aqui. Publicar. E aí vamos verificar como é que ficou lá o nosso slider. E aqui nós já temos as imagens, né, os posts sendo trazidos aqui para o meu slider. Eu posso colocar então até no máximo 4 posts, certo? Então perceba que nós não precisamos utilizar nenhum plugin para fazer isso, certo? Detalhe aqui, no template aqui HTML, o layout, já existe um plugin jQuery e a marcação necessária para criar aqui o slide, certo? O que nós estamos focando aqui é em como trazer essas informações. Então o que nós fizemos foi popular aqui as informações de cada item do slider, e aí o JavaScript responsável por fazer funcionar entrou em ação, certo? Então perceba que não é necessário, não é obrigado você estar utilizando plugins para fazer algo desse tipo, certo? Inclusive dessa forma você tem uma maior liberdade, porque eu posso simplesmente alterar aqui o layout desse slide. Eu posso utilizar um outro plugin, posso alterar aqui a transição, certo? Então perceba que é muito simples, não tem muito segredo, certo? Então na próxima aula nós vamos estar criando aqui, né, ou melhor, nós vamos puxar
os posts em destaque, beleza? Então, até a próxima aula.